Olá, olá. A entrevista desta segunda-feira é com o Dr. Marco Aurélio Bussacarini. Ele é uma das principais referências brasileiras em saúde ocupacional. Foi integrante do Ministério da Saúde, é CEO da Aventus Ocupacional, autor do livro Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho. O tema de hoje é o desengajamento silencioso. Funcionários que não pedem demissão, mas reduzem esforço. É um fenômeno que já causa prejuízos enormes à nossa economia. Segundo um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil perde cerca de 77 bilhões de reais por ano com esse fenômeno. Uma queda de produtividade e rotatividade, presenteísmo, um problema que impacta empresas e a sociedade. Eu quero dar aí meu boa noite para o doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada por participar, por aceitar o nosso convite. É um prazer conversar com o senhor. Olá, boa noite. É um prazer estar com você, Adriane, e com todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Esse é um tema muito interessante, né, e muito atual, né? O que é, para quem não sabe, doutor Marco Aurélio, o desengajamento silencioso? Como é que ele se diferencia da desmotivação e por que ele se tornou tão evidente nos últimos anos? Esse termo é um termo que nem todos estão acostumados. Desengajamento. O que é isso? Todo mundo gosta de estar muito engajado, mas o que os especialistas estão medindo, o que os trabalhos estão mostrando, é que o nível de engajamento dos trabalhadores na empresa, ele está diminuindo. E o que é esse engajamento? É aquele prazer, aquela motivação que o trabalhador tem de realizar as suas tarefas a cada dia, de estar ligado com os problemas da empresa, de estar ativo, dando sugestões, participando, buscando cada vez fazer mais e buscar o crescimento profissional da sua atividade e da empresa. E quando a gente É, fala desengajamento, é exatamente o contrário de tudo isso. É aquele trabalhador que chega e ele começa a ficar assim, meio sem vontade de participar, diminui a sua vontade de estar envolvido, ele está procurando fazer o mínimo possível para ficar ali. Tá? Então, é para não isso que perder nós o emprego, né? Para não perder o emprego. Exatamente, para não perder o emprego. Então, ele sabe que se ele der uma sugestão, pode sobrar para ele. Então, ele fica quietinho, não quer se envolver. Ele chega no seu horário, ele cumpre as suas metas, está ali, mas ele não está fazendo mais aquele plus que ele sempre fez para ajudar a empresa a crescer. E aí a gente fala, ele está se desengajando. Tá? Então, o desengajamento silencioso tem um componente a mais. Porque quando o trabalhador está desmotivado, ele perde o seu prazer de trabalhar, é uma coisa passageira e todo mundo percebe, todo mundo vê que ele está. O que está acontecendo com você? E ele pode Está com ter. problema? Exatamente, está com problema pessoal, às vezes todos nós temos os nossos problemas, mas essas coisas são passageiras. O É. desengajamento silencioso é aquele que a pessoa fica lá quietinha, vai silenciosamente se desconectando emocionalmente da empresa. Não se envolve, não dá opinião, né? É, como o senhor disse, né? Vai ficando ali só observando. O famoso em Exa cima do muro. O famoso em cima do exatamente. muro, né? E por que isso se tornou tão evidente nesses últimos anos, doutor Pacorelli? Nós passamos pelo período da pandemia. Foi uma coisa assim, marcante na vida de todos nós. Na pandemia, muitas coisas se mostraram que antes estavam ali no dia a dia, todo mundo estava acostumado. Agora nós tivemos que ficar isolados, nós tivemos que talvez modificar a nossa forma de trabalho. Muitas pessoas foram para o home office, outras ficaram até sem emprego. Então, houve um momento coletivo da sociedade mundial, podemos assim dizer, que as Uhum. pessoas começaram a perceber alguns aspectos que antes a gente não tinha notado, como é importante a qualidade de vida, o relacionamento, como é importante a segurança no trabalho. Alguns gostaram de ficar em casa trabalhando, disseram que até acharam que se tornaram mais produtivos. Né? Nós vimos muita gente falando, não, em casa eu rendo muito mais. Mas, por outro lado, muitas chefias não têm confirmado essa informação. Então, Certo. esse impacto foi muito forte. Então, por exemplo,
na produtividade. Nós passamos a notar menor intensidade e menor qualidade no trabalhador que está desengajado. Tá, Né? tá. Ele se torna mais lento, precisa mais retrabalho, menos inovação, menos atenção aos detalhes, queda na qualidade da atenção, aumento de erros e falhas ocasionais. Uhum. Tá? São coisas que a gente começa a perceber que está acontecendo por causa desse menor engajamento. Agora, o senhor tocou num ponto importante, né? A gente segue com as perguntas, mas sobre a pandemia, né? Existe algum dado, o senhor conhece algum dado sobre essa questão do home office? Quantos por cento de fato funcionam bem com home office e quantos por cento não? Tem essa curiosidade, né? Mas Sim. porque é, eu acho que ficou essa, eu tenho essa dúvida, assim, eu tenho muita curiosidade de saber de fato, né? A maioria realmente funciona bem, trabalha bem de casa? Ou isso é um É mito? interessante, existem aspectos que precisam ser avaliados. Muitas pessoas, aquelas pessoas que têm o seu comprometimento, a sua responsabilidade, produzem até mais em casa e se sentem bem porque estão perto da família, vendo os filhos ali na sua rotina É, diária. Isso é uhum, muito gostoso. sim. Tá? Mas empresas que mantiveram o home office após a pandemia começaram a perceber que, ao longo prazo, o trabalhador ele vai se desconectando da empresa. Aquele dia a dia com os colegas de trabalho, aquele dia a dia vendo a empresa lidando com os problemas ali, desaparece. No home office ele está lá, ele abre uma tela, faz as suas atividades. Então, a longo prazo, mesmo as empresas que optaram por manter e viram vantagens no home office no início, muitas delas estão mudando de ideia, porque o trabalhador ele vai perdendo a sua identidade com a empresa. É interessante, né? Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e aqui, de 7 às 10 da manhã, a Avenida Atlântica, né? Que normalmente tem uma mão, né, para cada lado, sempre, quer dizer, tem a. Não é reversível, é reversível, né? Ficam as duas faixas na direção do centro. E antes da pandemia, né, isso era era um movimento imenso, imenso, realmente, assim, era muito necessário. Isso eu estou falando sem dados, dados concretos, estou falando aqui da minha percepção, porque moro perto. Hoje continua, né, continua acontecendo essa reversão da faixa, as duas vão na direção do centro, entre 7 e 10 da manhã, mas no meu ponto de vista é completamente desnecessário, porque mudou muito o movimento, né, de ida para o centro, quer dizer, eu acho que de fato o home office aumentou demais, demais, assim, e permaneceu, né? Então eu vejo assim realmente uma diminuição. Agora eu acho que eu tinha a impressão, né, de que isso faria ter um engajamento, né, um engajamento maior, como o senhor estava dizendo, né, tá perto da família, perto do bichinho, vendo a sua casa, né, se movimentar, mas nem sempre, né, nem é para todos, né? Renata, a sua percepção ela é muito real e tem outros motivos a mais. Se nós formos observar, o número de autônomos, aqueles que estão trabalhando por conta própria, também aumentou. E aí a gente está falando de outro fenômeno, que não é o home office, mas são pessoas, nós temos hoje mais pessoas sendo donas do seu próprio negócio, e isso é muito legal, eu admiro quem faz isso, estimulo as pessoas a serem autônomas e serem donas da sua própria atividade, mas isso também é um fator que está mudando o fluxo das pessoas nas cidades. Certo. Agora, doutor Marco Aurélio, quais são os impactos do desengajamento na produtividade, nos resultados das empresas, na economia, no turnover e na retenção de talentos? Perfeito. Então vamos lá. A produtividade das empresas ela tende a ser menor, por menor qualidade na prestação do serviço daquele trabalhador que ele está não muito ligado emocionalmente com a empresa, ele erra mais. Os próprios clientes têm uma reclamação maior para com aquela empresa. Então, a produtividade na empresa se torna menor e a qualidade da prestação dos serviços também cai. E o empresário deve estar atento a isso, porque às vezes os trabalhadores estão lá, mas o cliente dele começa a se tornar mais insatisfeito.
Por quê? Porque o funcionário não está tão envolvido, ele está se omitindo do emprego. Ele não quer pedir demissão, mas ele também não quer se dedicar. Agora, a Gallup, que fez um trabalho, ela faz um trabalho já há vários anos avaliando isso, ela diz que o engajamento tem 20, as empresas com menor engajamento, elas têm 23% a menos de lucratividade do que aquelas empresas que estão com equipes altamente engajadas. Tá? Então, às vezes, o empresário não se apercebe do tamanho do prejuízo que aquela situação está trazendo para a empresa dele. 10% dos trabalhadores engajados, as empresas que têm equipes bem engajadas, têm 10% mais fidelidade do que nas empresas que estão com menor engajamento. E essa fidelidade é percebida em menor turnover, menos troca de mão de obra, porque para uma empresa trocar, às vezes, uma pessoa que já está treinada, habituada a fazer um trabalho, tem um custo elevado, gasta tempo, ok? E para a economia global, a Gallup também calculou que existe uma perda de cerca de 9% do PIB mundial por causa desse fenômeno do baixo engajamento. Isso, se a gente for falar em termos de dólares, seriam 10 trilhões de dólares a cada ano que se perde de produção. É muito dinheiro, eu não consigo nem imaginar quanto é esse dinheiro todo. Tá? É porque se a gente pensar primeiro também, né, ali no relacionamento com o cliente, né, funcionário desengajado, né, já é péssimo, assim, na linha de frente ali, né, você chega num lugar para ser bem atendido, é mal atendido, você já, eu pelo menos, assim, eu detesto ser mal atendida, lido muito mal com isso. Então, Sim. eu realmente não volto, sabe? Não volto. Não. Acho que a gente tem que focar em quem te trata bem, quem te dá bom serviço, né? Eu não insisto. Então, realmente, deve ser um prejuízo danado vendo grosso modo, né? Eu pessoalmente penso que muitas vezes a gente não tem com quem reclamar. Então, a única forma que a gente tem de se expressar é não usando mais aquele serviço. Pronto. Exatamente, exatamente. Doutor Marco Aurélio, o que é presenteísmo? Que palavrinha difícil. Presenteísmo. Presenteísmo. Malavolta me apresentou essa palavra aqui na abertura da nossa entrevista. Eu estou até agora tentando entender o que é. Então, vamos lá. Todo mundo sabe o que é absenteísmo. É quando o funcionário falta por algum motivo. Ele leva um atestado, teve alguma situação que ele não esteve presente. Isso é o absenteísmo. O, pre... Absenteísmo. o presenteísmo é quase o contrário disto. É quando a pessoa não está disposta a trabalhar, não está bem com a sua saúde, não está podendo trabalhar, mas por medo de perder o emprego, por medo de ganhar algum benefício, que muitas empresas atrelam alguns benefícios à presença contínua, quem não tem nenhuma falta. Então ele fica com medo de faltar. E daí ele vai, mas ele não consegue produzir. Isso é o presenteísmo em termos técnicos. Então é aquele trabalhador que às vezes até o médico deu um atestado para ele e ele não entregou na empresa, por algum desses fatores que eu falei. Tá? Mas existe no jargão do RH um uso um pouco mais amplo do conceito de presenteísmo, que se refere a todo trabalhador que comparece, mas não trabalha. Nós já vimos que, às vezes, alguém está lá na sua rede social, respondendo seus e-mails, fazendo coisas nada a ver com o trabalho. Ele está de corpo presente, que a gente fala, mas ele está fazendo outras coisas. Então, esse não é o termo técnico presenteísmo, mas é o senso lato, é o senso aberto do presenteísmo, que é aquela pessoa que está de corpo presente, mas não está trabalhando. Agora, o senhor acha, doutor Marco Aurélio, que isso também tem relação com as doenças psíquicas, né? Depressão, ansiedade, com o próprio aumento do uso dos eletrônicos, assim? As redes sociais, né? Isso. Sim, isso tem muito a ver. O engajamento ou o desengajamento silencioso, que é o que nós começamos a nossa conversa, isso tem muito a ver com os muito falados hoje, fatores psicossociais no trabalho ou riscos psicossociais.
né? Tá. Recentemente, a gente teve a entrada em vigor de uma portaria do Ministério do Trabalho, obrigando as empresas a cuidarem da saúde emocional, a fazerem a gestão dos riscos psicossociais dentro das empresas. Da saúde E mental, né? o que exatamente significam esses riscos? Então, nós precisamos primeiro entender. O Ministério do Trabalho, ele não quer exatamente que a empresa tenha um psicólogo para cuidar da depressão, da ansiedade, do estresse de cada trabalhador. Tá. Ok? Isso é muito importante. Tem muitas empresas que fazem isso e é uma medida positiva. Mas o que o Ministério do Trabalho quer com os riscos psicossociais, com a gestão que as empresas devem ter, é que as empresas observem a forma como elas organizaram as suas rotinas de trabalho, os seus processos, que é o termo mais técnico, tá? Porque se esses processos não estiverem organizados da forma adequada, eles geram doenças no trabalhador. Eles geram a ansiedade, o estresse, a depressão, né, até o burnout, que também tem sido bastante falado. Sim, Então, o que sim. o Ministério do Trabalho quer que as empresas façam é que elas prestem atenção nas coisas que estão acontecendo, na forma como ela organizou o trabalho e faça uma revisão disso para que os processos dentro da empresa possam nos trazer alegria, saúde, satisfação, bem-estar, saúde emocional. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente poder entender Ótimo. o que está acontecendo. Então, os riscos psicossociais, eles são divididos em alguns domínios que a gente fala, são alguns grupos que são demanda excessiva de trabalho, a carga muito elevada, excesso de controle, ou o trabalhador não poder ter um controle sobre a atividade dele, ok? Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma caixa de supermercado, ela tem uma Sim. fila ali, né? Se ela precisa ir ao banheiro, todos nós precisamos de vez em quando dar uma paradinha para fazer nossas necessidades fisiológicas, mas a fila está ali. Então, a empresa precisa ter uma pessoa, que geralmente é o supervisor de caixa, que a pessoa fala, olha, fica aqui um pouquinho para mim, o supervisor vai ali, continua fazendo a atividade do caixa, ela vai e volta, ela tem essa liberdade. Mas se a empresa não tem esse cuidado, você está tendo uma sobrecarga sobre o trabalhador. Clareza nas funções é um outro domínio, é um outro grupo que também é importante. Por quê? Quando um trabalhador ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem consciência do que ele pode resolver e do que ele tem que levar para a chefia, o que ele tem que passar para frente, ele se sente seguro naquilo que faz e se sente realizado. Mas quando ele não tem clareza, não está bem explicado aonde vai a responsabilidade dele, às vezes ele faz coisas que não deveria fazer e às vezes faz errado e toma uma bronca do chefe. Daí ele começa a se sentir mal. Daí ele começa a perceber que tem uma cobrança muito forte em cima dele porque ele errou. Mas não foi explicado para ele, olha, você, neste caso, você tem que seguir dessa forma, no outro caso, você tem que seguir de outra forma. Então, o funcionário ter clareza, ter sido bem treinado para as coisas que ele faz, é um elemento muito importante para ele se sentir bem e para ele estar seguro. E quando a gente não se sente bem, não se sente seguro, começa a crescer a ansiedade, começa a crescer a insatisfação no trabalho, e aí a saúde mental começa a ser prejudicada. Tá? Um outro exemplo, apoio da chefia. Os trabalhadores que podem, que têm facilidade, que têm livre acesso à chefia. Olha, eu estou com dúvida nisso daqui. Né? Isso é um elemento de fortalecimento da saúde emocional. Mas agora você imagina, ele vai perguntar para o chefe, e o chefe fala assim, poxa, eu já te expliquei isso mais de 30 vezes, você não entende, né? Ou então, olha, dá o seu jeito lá, eu não quero saber disso, isso é problema seu. A pessoa percebe que ela não pode, né? Não tem esse apoio. É um fator de sobrecarga emocional para a pessoa. O apoio dos colegas. Todos nós temos nossas atividades, às vezes a gente precisa de perguntar alguma coisa, ou a gente está sobrecarregado, pede ajuda de um colega vem, se junta ali para terminar a tarefa. O apoio dos colegas é um elemento muito importante. Mas existem situações, vamos imaginar,
é um departamento comercial. Se eu vou Tá. pedir apoio para o meu colega, e o risco dele pegar de repente e roubar esse meu cliente? Então, ele não pede, não existe uma forma organizada e clara do que ele pode pedir, quando ele pode pedir, ele fica com medo, não pede, atende mal ao cliente, faz um negócio errado. Olha quanta confusão, porque a empresa não estruturou uma forma clara de ter apoio entre os colegas. Agora vamos citar um exemplo positivo. Num pronto-socorro, chega um caso de urgência lá na recepção, a pessoa chega lá com um problema muito sério, rapidamente alguém leva essa pessoa para uma sala especial lá, que atende exatamente esses casos, já tem uma enfermeira lá, de repente uma outra enfermeira vem para ajudar, pegar uma veia, um acesso. Então, todo mundo está envolvido para resolver aquela situação de urgência. O profissional se sente apoiado, a equipe inteira se empenha. Então, mesmo que chegue em situações estressantes, situações de risco, há uma estrutura para dar conta disso. Então, as causas de desengajamento, quando os fatores psicossociais eles não estão bem organizados, previstos, planejados, o trabalhador pode ter mais estresse, mais ansiedade, mais angústia. E isso, cronicamente, vai deteriorando a saúde mental, a saúde emocional dele. Certamente. Agora, e é muito importante também um equilíbrio, né, entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Acho que está dentro aí do que o senhor está falando, da empresa também perceber, né, que aquela pessoa ali está, de repente, com uma pessoa doente em casa, está mais sensível, está precisando de um apoio maior, né? E às vezes deixa passar alguma coisa, enfim, né? Esse equilíbrio é muito importante, né? Hoje, o empresário, o chefe, que tem a sensibilidade para as situações individuais da pessoa, é aquele chefe que cativa, que traz o trabalhador para junto de si, é aquele chefe que, quando precisa de alguma coisa além, ele pode pedir. Né? Agora, imagina aquele chefe que o trabalhador, a mulher chegou no trabalho, mas ela deixou o filho com febre em casa. Você acha que ela tem cabeça para se concentrar no trabalho? Ela está preocupada com o filho. Né? Se Já a passei muito por empresa. isso. Exatamente. Se a empresa não se prepara para essas situações, e o que é esse se preparar? É ter as coisas bem claras, bem estruturadas. Olha, vai haver aqui quando houver uma situação pessoal, vamos criar aqui um banco de horas para que a pessoa possa chegar para o seu chefe e falar: olha, eu estou com uma situação especial, tem alguém em casa doente, eu preciso ir lá, eu posso tirar aqui umas horas do meu banco de horas, eu pago isso depois. Então, veja só, empresas que têm estrutura já e estão preocupadas com o trabalhador, porque todos nós temos as nossas urgências, as nossas necessidades pessoais. Né? Então, quando a empresa está preparada para isso, coloca isso como uma das suas preocupações, o trabalhador se sente amparado, se sente seguro e ele está mais ligado emocionalmente à empresa. Doutor Marco Aurélio, a geração Z, ela é mais vulnerável ao desengajamento? Como é que as diferenças geracionais e a busca por propósito, a influência das redes sociais afetam a relação com o trabalho dessa galera? Olha, hoje nós vivemos uma briga entre as gerações, porque as gerações mais velhas olham para as gerações mais novas, se assustam, pensam: mas como, né? Como é que ele está fazendo isso aqui? No trabalho não pode fazer isso. São realmente situações, mas é preciso entender os dois lados. Não é que a geração Z seja menos comprometida, esteja alienada, não. Vamos nos colocar agora, vamos vestir a roupa da geração Z. A geração Z é aquela pessoa que está começando a entrar no mercado de trabalho agora. Ela está tendo seu primeiro emprego, ou teve pouca experiência. Então, ela está carente, ela precisa de treinamento, de clareza das funções. Olha o que nós falamos ali atrás. Né? Sim. Ela precisa ser orientada. Às vezes, a geração mais velha precisa se adaptar, porque muitas vezes a geração nova não está tão acostumada com e-mail. E-mail não é uma coisa muito habitual nessas gerações mais novas. Então, é a geração mais nova que tem que começar a usar o que a geração antiga usava, ou é a geração
que já está mais experiente, já está mais treinada para o mercado de trabalho, que pode adaptar-se e se comunicar de uma forma que seja mais acessível à geração nova. Então, Uhum. a geração nova, o que ela está precisando é de treinamento, de orientação e que as gerações mais velhas não discriminem, mas percebam que eles não são descomprometidos, eles não são alienados, mas que eles têm um jeito diferente de pensar. Você quer ver um exemplo? As gerações mais novas, elas colocam para fora muito facilmente os seus sentimentos, não têm medo de dizer que estão tristes, que estão ansiosos. E isso assusta né, os mais experientes, vamos dizer assim, porque na Uhum. geração deles não podia assim, se expressar tão livremente. Uma coisinha simples, não é que a geração nova seja errada, ela tem um jeito diferente de ser, que em alguns aspectos é até muito melhor do que a nossa, viu? É verdade. Também estamos aprendendo, né, com eles. Por último, doutor Marco Aurélio, como é que a inteligência artificial e a automação estão transformando o mercado de trabalho, influenciando o engajamento e a motivação, a necessidade de reskilling e o medo da substituição tecnológica? Isso. Isso é a requalificação, tá? Tá, O reskilling significa requalificar as pessoas. Por quê? perfeito. As coisas estão mudando tão rapidamente que, às vezes, quando a gente aprende uma coisa e domina aquilo, ela já está começando a ficar superada, já tem outras melhores. Então, essa requalificação, ela passou a ser uma necessidade permanente de todos nós que estamos vivendo hoje no século XXI, ok? E o que, que isso está trazendo para as empresas? Muita gente estava falando assim, não, vai todo mundo perder o seu emprego, vai todo mundo ficar desempregado, agora vai ser tudo, né? A IA vai resolver tudo. Mas na prática nós não estamos observando isso. Tá? Certo, Na prática, nós estamos observando que está havendo uma automação das tarefas repetitivas, e ufa, certo. que bom que aquela coisa que você tem que ficar toda hora fazendo a mesma coisa, está sendo Sim, colocado para a IA fazer os processos de automação. E está havendo um aumento na produtividade de todos nós, porque ficou muito mais fácil escrever, revisar o seu texto, ficou muito mais fácil fazer pesquisa, o conhecimento está muito mais acessível. Então, a produtividade humana aumentou muito. E o que a gente tem visto é um redesenho dos cargos. Não está havendo uma demissão. Pessoas que às vezes ficavam em tarefas repetitivas, agora elas estão sendo direcionadas para tarefas mais estratégicas, tarefas mais de decisão. Então, é interessante a gente observar que, apesar de a IA ser chamada de inteligência artificial, em primeiro lugar, ela não é inteligente. Ela é treinada para fazer isso. A tá. capacidade de observar e de criar ainda é nossa. Então, aquele trabalhador que gosta de participar, que gosta de ver como melhorar a sua empresa, que gosta de contribuir, esse nunca vai ser demitido, porque nunca uma IA vai fazer isso que ele faz. Certo. É muito bom ouvir isso, né? Como é que fala? É motivador, motivante. Sim, com certeza. Bom, doutor Marco Aurélio Bussacarini, eu quero agradecer demais aí pela sua participação, pelas explicações, foi ótimo. Muito obrigada, viu? O senhor quer deixar algum recado? Adriano, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer a todos nós que somos trabalhadores, a todos os que são empreendedores, empresários, diretores, esses riscos psicossociais, eles estão vindo e isso está sendo novidade para muita gente. Temos que aprender essa nova realidade, mas se ela bem administrada, bem aplicada, ela vai trazer mais qualidade de vida para o trabalhador e mais resultado e lucratividade para as empresas, mais satisfação dos clientes. Então, prestem atenção, não fujam dos riscos psicossociais, procurem se informar, porque isso veio para melhorar a saúde emocional de todos nós. Tá certo. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite para todos vocês também.